Então, ao invés de chamar o Mota, que entra daqui a pouco, vamos chamar o Cristiano Beraldo, que também está ao vivo com a gente conectado. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você, do alto de um prédio comercial em Houston, no Texas, né, Beraldo? Seja sempre muito bem-vindo, excelente semana. Então, 13 iniciativas sendo discutidas e programadas pela oposição. A anistia, que a gente tem discutido e trazido aqui as muitas informações diariamente, intensificar o apoio dos Estados Unidos, inclusive com algum tipo de parecer, caso a oposição leve isso a organismos internacionais. E aí um que eu chamo a atenção, Beraldo, CPI do Judiciário, uma comissão parlamentar mista de inquérito para discutir e analisar possíveis irregularidades do Poder Judiciário. Bem-vindo. Pois é, Canhoto, o Brasil é esse país do improvável, dos absurdos. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Canhoto, em relação à CPI, nós precisamos lembrar que durante o governo Bolsonaro ficou muito próximo de haver a CPI da Lava Toga, ela tinha ficado conhecida com esse nome. E veja que interessante, foi o próprio governo de Jair Bolsonaro, liderado pelo então presidente, pelo seu filho Flávio, que enterraram essa CPI. Aliás, questionado recentemente, salvo engano até no dia 7 de setembro, dia das manifestações, Flávio Bolsonaro, ele disse que não era adequado o presidente articular uma CPI para investigar o judiciário. Enfim, é o famoso somebody love brasileiro. E agora a oposição vem com essa cartada. E aí eu tenho que perguntar, querem enganar quem? Tiveram a faca e o queijo na mão, nada fizeram. Ao contrário, em relação ao judiciário, suportaram, aplaudiram, deram todo o apoio possível para um presidente que ia de altos e baixos, atacava o judiciário, recuava, escreve carta pedindo desculpa, aí volta atrás, aí faz um evento numa igreja evangélica, aí ataca o judiciário de novo, aí depois volta, aí chama o ex-presidente Temer, pede desculpa, aí vai ter CPI da Lava Toga, aí não vai porque eles vão enterrar a CPI da Lava Toga, aí de repente pode fechar o Supremo Tribunal Federal com um cabo e um soldado, aí de repente não pode mais. Então, convenhamos, eu acho que a gente precisa ter um pouco de seriedade e sinceridade nesse debate. Não adianta criar essas falsas ilusões. Se eles não estão conseguindo sequer fazer avançar o PL da anistia, vão lá ter apoio, condições e iniciativa do presidente da casa para criar uma CPI? Não vão. É mais uma história que eles estão querendo contar. Mas não adianta, porque o caminho da solução não será esse. Da mesma forma que quando nós olhamos a uma carta, um manifesto dos Estados Unidos, a gente tem que se dar conta de que não há nada mais explícito que os Estados Unidos possa fazer do que o presidente norte-americano já fez. Escreveu carta dizendo textualmente que a posição dos Estados Unidos é de retaliar o Brasil em razão das ofensas à liberdade de expressão e aos desmandos do judiciário. Querem mais o quê? Aí quando a gente olha para o PL da anistia, o PL da anistia vem sendo discutido desde o ano passado. O PL da anistia foi pauta primordial para definir quem os partidos de oposição que apoiam Bolsonaro iriam apoiar para a presidência da Câmara e do Senado. Toda a articulação foi feita com base num discurso de que Hugo Mota e Davi Alcolumbre eram os melhores nomes para atender aos interesses da oposição, que já estava tudo combinado, que tinham apoio para colocar o PL da anistia para avançar, que não disputariam a presidência das casas, porque em troca receberiam presidência de comissões. Me digam, meus queridos telespectadores, me digam qual foi a diferença que algum presidente de comissão que faz parte da oposição, qual foi a diferença que ele fez? Quer dizer, de que forma o Brasil mudou? De que forma o Brasil melhorou? De que forma o déficit
absurdo que este governo está construindo melhorou? De que forma o Brasil ficou menos violento? De que forma resolvemos essa tragédia da educação brasileira? Com presidência de comissão. Então eles ficam criando essas narrativas para justificar o injustificável. Tinha mais honra na derrota de um candidato efetivamente de oposição do que esta conversa fiada de que não vamos apoiar Davi Alcolumbre e Hugo Mota para as presidências das casas. Então, Caniato, sinceramente, é um blá, blá, blá sem fim. A população que fica numa torcida para uma mudança, um avanço, algo concreto para que o Brasil retome, não é para pacificar o país, porque isso é uma ilusão. A democracia mais longeva do mundo, que é a democracia norte-americana, ela vive polarizada entre republicanos e democratas. A diferença é que polarização de base ideológica, verdadeiramente ideológica, é completamente diferente de uma polarização centrada em pessoas. O que o Brasil não aguenta mais é colocar os destinos da nação sempre num salvador da pátria, que tem um projeto para o Brasil até as próximas eleições e não para as próximas gerações. Enquanto nós não mudarmos essa chave, obviamente a gente não muda isso de uma forma qualquer, é preciso educação, é preciso preparar as próximas gerações para terem uma identidade com o Brasil que não se formou até hoje. Aí sim talvez a gente tenha esperança. Mas fora disso, Caniato, é só conversa fiada que não vai levar nada a lugar nenhum.